Vamos lá. A ideia do livro eu escrevi para que não chegue ao ponto do conflito. Que dor que ele está sentindo e como que eu vou tratar? Então o livro traz um curso. Eu tenho um engenheiro na minha equipe que eu acho fantástico. Tecnicamente muito bom, mas ele nunca olhou a pauta subjetiva. Qual é o primeiro ponto? Qual é a reclamação? A reclamação refere-se à durabilidade da estrutura pelo descumprimento da lã. O modo como você se veste, como você se comporta, é a linguagem que você está passando e aí cria conexão. Bom dia! Bem-vindo a mais um episódio do nosso FVF Cast. Estamos aqui com vocês toda terça-feira às 6h57 da manhã. No YouTube e Spotify. Mas, especialmente hoje, vai ser passado esse episódio na quarta-feira, às 6h57 da manhã, pessoal. E hoje já deu para perceber que o nosso convidado é o Jean Souto, nosso querido amigo que está fazendo o lançamento do seu livro aqui conosco, não é, Jean? É isso mesmo. Cumprindo uma promessa. Cumprindo uma promessa. Se vocês voltarem aos episódios anteriores, a primeira vez que ele gravou com a gente, foi um compromisso de trazer o próximo livro ser anunciado aqui na Concrete Show, que é onde nós estamos hoje. Estamos aqui no stand E100 da Maxim Cimentos Especiais. Fizemos um estúdio aqui especialmente para gravar esse episódio com o Jean e trazer essa novidade para vocês. O Jean vai estar aqui todos os dias, mas hoje, especialmente, né, que a gente está gravando o episódio, vai ter um momento do lançamento do livro, vai ter um momento de autógrafo, de comemoração. Ele é o nosso convidado especial e a gente tem muita honra de receber aqui nosso querido amigo Jean. Seja bem-vindo. E o que a gente mais quer aqui hoje, né, Matheus, é ouvir tudo que você escreveu nesse livro aí. Vamos lá. Muito feliz de estar lançando esse livro contigo aqui no FVF Cast. Há quase um ano atrás a gente falou sobre a ideia do próximo lançamento ser aqui com vocês. E chegou o dia. Bastante ansioso. Quando eu corria de kart, falava, eu vou correr até o dia enquanto ainda tiver frio na barriga. A hora que parar, terminar esse friozinho na barriga, a gente para de correr de kart. E a mesma coisa eu estou fazendo com os livros. E te falo, a ansiedade é alta, o frio na barriga é grande, mas o projeto em si foi um dos projetos que mais me deram prazer em estar realizando. Essa é a terceira edição. Essa é a terceira edição do Concreto Sem Dúvidas, do projeto Concreto Sem Dúvidas. E tem ainda o Construção Sem Dúvidas, que foi um que eu fiz à parte, porque não adianta ficar só falando de concreto se a gente não abordar outras falhas que existem também dentro da construção. Sim, exatamente. Então, esse é o terceiro do conjunto do projeto concreto. Perfeito. A gente sempre tem um padrão do nosso podcast. Hoje a gente está fugindo um pouco desses padrões, porque a gente está num evento e a gente estava conversando aqui, pessoal, que a gente está num estúdio onde tudo é aberto, na verdade é todo vidrado isso aqui, e aí muitos amigos passam aqui logo da gente e às vezes tiram a atenção da gente. Exatamente, né? Já vi alguns aí. Já vi alguns e as pessoas acham que a gente está batendo um papo, e realmente a gente está batendo um papo, mas a gente está gravando, né? E aí deixa a gente às vezes um pouquinho desconcertado. Então vocês não se atentem aos nossos lapsos, que isso vai ocorrer realmente hoje aqui, né, Matheus? Exato, e espero que o áudio esteja saindo nos conformes para vocês, né? Nós temos aqui no nosso editor, Renato, que ele com certeza vai conseguir ajeitar esse áudio, vai sair tudo ótimo. Então, no nosso episódio, quando a gente gravou a última vez sobre a nossa entrevista, você tinha dito que seria um livro sobre equipamentos, mas aí você está trazendo um livro sobre mediação. Quer falar um pouco mais sobre o que aconteceu no meio do caminho? Muita água passa por debaixo da ponte, né? Sim. E a gente tem que ir repensando os projetos. Eu tenho sim um desejo de fazer um livro sobre equipamentos, mas algumas informações eu tive dificuldades de conseguir. Uhum. Algumas informações, alguns contatos começaram a não chegar da forma que traria clareza, transparência e objetividade ao projeto. Uhum. Então seria um projeto que ficaria muito superficial e não atenderia ao meu anseio, que é levar as mais boxes. detalhes. Exato. Eu comecei na bomba, eu comecei como ajudante de parte de bomba, então eu gostaria muito de falar de equipamentos, principalmente bombas, mas ainda não é o momento. Quem sabe no futuro. E trouxe esse novo lançamento, de uma nova fase na minha vida. Eu estou hoje cursando Direito
E na época eu já estava iniciando a faculdade quando a gente conversou a primeira vez. Mas aqui já começa o direito e a engenharia a se misturar. E nada mais oportuno. Eu estava hoje fazendo uma consultoria com uma empresa, numa perícia. Tudo a ver com o que nós vamos conversar aqui hoje. Exatamente. Então é muito interessante o quanto hoje a engenharia e o direito, eu vejo que as construtoras cada dia mais investem na área jurídica e a área de engenharia acaba perdendo um pouco sua força dentro do contexto como um todo. Jean, aproveitar que a gente já começou. Você não quer levantar o livro para a gente mostrar a capa para os nossos colegas aqui? Aqui, Qual é a capa do livro? aqui nós temos o que seria uma caricatura minha, do meu personagem, mas usando a posição da Têmis, deusa da justiça, e nas balanças eu fiz questão de colocar um caminhão betoneira e um edifício. Perfeito. E a ideia é exatamente essa, é que a justiça traga um equilíbrio entre essa relação obra e compreteira. A ideia não é apontar quem é melhor do que quem, Mas a solução. mas a solução, fazer com que as partes se conversem. Você tem um mestre aí como prefaciante. Isso daqui foi o maior presente desse livro. Ter o Paulo Helene como o autor do prefácio foi um presente, foi uma generosidade dele incrível. Sou muito grato a ele, aceitou o debate pronto. E fora o que está escrito no prefácio, as mensagens que eu recebi, ele foi a primeira pessoa e até agora a única, além de mim, que teve contato com o livro em toda a sua extensão. E muito, muito generoso nos comentários. Muito bom. A promessa do episódio é o seguinte: nos próximos minutos, ou até horas, depende da nossa dinâmica aqui, o assunto é o livro novo sobre mediação de conflitos entre obras e concreteiras, como o Guilherme acabou de explicar. E o que ele resolve para quem vende o concreto e para quem recebe o concreto. Então é essa mediação que normalmente, quando ocorre algum problema, se existe no meio do caminho. E aí onde as partes acabam tendo, ao invés de se unirem, acabam havendo rupturas. Perfeito. E eu entendo que é isso que nós vamos falar, não é isso? É exatamente isso. Que bom, perfeito. Então, para a gente começar, vamos soltar a nossa vinheta, Que Matheus? tal a reflexão do Então dia? vamos na reflexão. Qual que é a reflexão do dia? Quer que eu leia? Eu quero. Hoje eu quero que Temos você hoje leia. situações diferentes, né? Hoje eu Então quero que vamos... você leia a nossa... Geralmente é o Vinícius que fala sobre a reflexão, então eu vou ler hoje a Hoje reflexão. você vai puxar. Conflito técnico quase nunca é sobre concreto. É sobre duas pessoas que combinaram coisas diferentes e não escreveram nenhuma delas. Quem registra antes de discutir descobre que a maior parte da razão não precisa ser defendida, só precisa estar anotada. No fim do ano, o que separa uma central da outra não é quem tinha razão, é quem tinha registrado. Ou seja, a ideia de acordar, de realmente determinar quais são as regras de cada um, eu acho que a partir disso você não vai ter tantos conflitos. Deixa muito claro, né? Perfeita reflexão. É isso. Vamos para a nossa vinheta? Conectando com vocês mais uma vez, para a gente poder deixar claro o dia de hoje como vai ser. Hoje a gente começa com esse podcast apresentando o livro. Às 15h30 do dia de hoje, da gravação, é o lançamento oficial do livro do Jean aqui no estúdio da Maxim, mas ele tem uma programação durante essa semana toda aqui, né? Perfeito. Jean, você colocou, vem publicando nas redes sociais, que hoje você vai estar aqui, Exato. mas amanhã você vai estar em outro lugar, e na quinta também. Isso. Você não quer falar onde você vai estar amanhã? Vamos lá. Porque como vai o episódio ao ar amanhã, é importante quem assistir amanhã saiba onde você está para Legal. poder bater aqui na nossa casa e não encontrá-lo, que vai ser decepcionante. Então, gostaria que fosse te encontrar onde você estivesse. Hoje, primeiro dia do Citar Concrete Show, estou aqui na Maxim, do lançamento do livro, junto com os amigos. Amanhã, quarta-feira, nós estaremos na Nova Quem, no stand da Nova Quem, onde Que é muito próximo do é nosso. próximo de vocês. Exatamente. Estamos bem próximos aqui deles. E junto na Nova Quem eu ficarei amanhã. E parte da quinta-feira, onde eu termino o dia na Topcom. Esse ano eu fiz diferente dos anos anteriores, onde eu ficava fixo em um patrocinador. Esse ano eu abri a agenda para que os
patrocinadores, aqueles que tinham espaço, e eu também conseguia conciliar os horários para que a gente tivesse um pouco em cada um. Até uma forma de gratidão, porque eu mostrei a capa do livro, mas é importante colocar Os são patrocinadores. 12 empresas e institutos sérios de renome nacional que apoiam esse projeto aqui. Se você quiser falar o nome deles, pode ficar à vontade. Acho que o espaço é para isso mesmo, fica à vontade. Eu quero deixar então meu agradecimento à FVF Maxim, Cimentos Especiais, que foi fundamental aqui nesse projeto. Junto, nós temos a Camargo Química, a Crisô Sagoban, Novaquem, Admax, Supermix Concreto, Concrebase Concreto, Tecnocil, Superbase Concreto. Deixa eu ver se eles deixei alguém para fora. E mais, Embracon e a Abesc são empresas que estão apoiando, estão inseridas nesse projeto. Então, é um projeto que tem, além da chancela do Paulo Helene, empresas sérias que apoiaram, então é uma grande responsabilidade. Mas para quem está também adquirindo e tendo curiosidade de ler o livro, você tem avalistas de peso. Uhum. Falando agora um pouco sobre o livro. Quando eu vi a capa e o título, me veio uma dúvida em relação à mediação. Depois eu assisti sua aula e entendi um pouco mais. Mas explica o que é assistir a sua aula. Talvez quem está escutando não sabe. Que aula é essa? Isso é interessante, isso é verdade. Interessante, nós temos que divulgar. O professor Jean, ele fez uma aula sobre a ideia da mediação no grupo Concrebase e foi compartilhado pelo Hotmart também, então eu consegui assistir e foi muito bom, mas eu acredito que a minha dúvida pode ser a dúvida de quem está escutando. A ideia da mediação, você escreveu com o olhar de quem está dentro do conflito ou quem está por fora do conflito? Vamos lá. A ideia do livro eu escrevi para que não chegue ao ponto do conflito. Uhum. Assim que Antes dele. Antes dele. Nós temos um problema. Ponto. Isso daí é ponto passivo aqui. Não estamos discutindo isso. Agora vamos discutir o que vai acontecer a partir daqui. E daí a reflexão de vocês foi fantástica, porque casa muito com o que eu falei no curso e que está no livro, que a gente não vai tratar de questões técnicas, nós estamos tratando de pessoas. 80%, 70% a 80% das mediações, o foco é na pessoa, é a autossubjetivo. A discussão não está se o concreto vai ou não ter problema, se a estrutura vai ou não cair. A mediação, a tratativa está muito em de sentimento eu fiz você sentir. De sentimento eu lhe causei. E da mesma forma que o sentimento você me causou. E isso daí leva muito mais tempo de você trabalhar do que a questão técnica. A questão técnica é rápido. Ensaios. Problema de resistência. Confirmou a baixa resistência, vai reforçar ou fazer a demolição e refazimento. Tecnicamente muito simples. Mas fazer um pilar é o fim do mundo. Não é. Não é. Agora, as cicatrizes que ficam de uma relação, de uma condução de um tema deste, uma condução equivocada, é um desgaste que não se recupera. Na verdade, o seu livro trata isso. O que você coloca no livro é uma coisa antes do problema acontecer. É realmente mediar um conflito antes que ele ocorra. Óbvio. Né? Eu tenho um engenheiro na minha equipe que eu acho fantástico. Tecnicamente muito bom, mas ele nunca olhou a pauta subjetiva até fazer aquele curso. E ele começou a olhar as reclamações dos clientes no sentido de que dor que ele está sentindo. Perfeito. E como que eu vou tratar. Então o livro traz muito isso. Ótimo. Eu queria aproveitar esse gancho e ver o que você pode falar do livro. Como que ele está organizado por dentro, né? Você separa por tipo de conflito, por etapa de obra ou por outra lógica? Ou é uma mistura? Já é uma coisa que antes que acontecer o problema você já está mediando, a gente já entendeu. Ele está subdividido como? Porque como ninguém leu aqui, só você e o Paulo Helene, a gente tem curiosidade. Obviamente você não vai ler o livro, senão você precisa vender o livro. Mas dá uma palhinha pra gente, como é que ele está dividido? Pra gente ter uma ideia assim do projeto. A ideia do livro, a primeira fase dele, a primeira etapa dele é apresentar os mundos para as pessoas.
Então eu começo apresentando o mundo do concreto, a história das concreteiras. Depois eu entro na questão jurídica. Por quê? Esse livro também vai ser acessado por os juristas, por operadores do direito. Então eles precisam entender como nasceu o concreto dosado em central, quais são as dificuldades e os desafios do concreto dosado em central. Da mesma forma... Você tem que ter um contexto para que juridicamente tenha um conhecimento para poder fazer eu tenho que trazê-los por fazer com que troquem de posição, cada um vá para o outro mundo. E o concreteiro, por sua vez, tem que entender quais são as ferramentas, quais são as leis, como que funciona o ordenamento jurídico frente a esses casos de litígio. Então, a primeira fase do livro é essa, conceitual. Tem uma parte de doutrina, que são os conceitos jurídicos, mas, de modo geral, é a apresentação dos dois mundos. E depois nós entramos nos 100 conflitos. Certo? E daí os conflitos estão organizados da forma que a gente vive, ou seja, contratos. Conflitos que são relacionados a contratos. Conflitos relacionados à operação. Depois, conflitos relacionados à questão técnica. Depois segue conflitos relacionados a cobranças de adicionais. Interessante. Então você tem... Isso é polêmico. Exato. Está por último. Isso é polêmico. Porque é algo que vem se implantando no mercado. Né? Produtividade, né? Todo mundo busca produtividade. É o que salva, ou melhor, é o que evita que a concreteira trabalhe no negativo. Claro. Certo? Porque o concreto por si só não dá dinheiro. O que dá dinheiro é o transporte e a eficiência. Então, a cobrança de adicionais não é que ela venha para cobrir essa perda financeira, mas sim para orientar e educar o mercado para que ele não queira pagar essa conta. A grande questão é essa, por isso está no livro. Então, eu trabalho esses viés. Então, onde tem mais discussões. Contrato, operação, técnico e depois as cobranças. A parte de catering. Por ter assistido a aula, eu vou trazer mais um ponto que eu achei muito interessante da aula e acredito que vai estar linkado ao livro. Para Vinícius, até contextualizando Vinícius e ao telespectador, a ideia do comportamento perante a quem você vai estar conversando. Eu acredito que você deve ter escrito no livro também, Sim. que é algo que foi muito interessante, que eu acho que pode cativar a atenção das pessoas que estão assistindo, para contextualizar um pouco que a ideia é que você não está entrando só em problemas, mas sim como você chegar em uma reunião e conversar, ao invés de conversar sobre o time, você conversar, na verdade, sobre a ideia, não, meu time foi ruim, o seu time tá bom. Então, a ideia de você aumentar o carisma, a comunicação, a conexão com a pessoa, ao invés de estar entrando já no tema do problema. O que você pode falar um pouco sobre isso? Dentro da mediação, 2 pontos são fundamentais: empatia e conexão. Vamos falar de conexão. Eu estou hoje apresentando um livro feito, prefácio pelo professor Paulo Helene. Agora imaginem eu aqui, de boné para trás, camisa florida, bermudão, chinelinho. Eu poderia falar o que eu quisesse sobre o livro. Eu poderia apresentar uma tese de doutorado aqui. Eu não seria ouvido. Cada tribo tem a sua forma. Da mesma forma que se eu chegar desse jeito aqui, num canteiro de obras e falar pro bombista, olha, tá errada a forma que você está bombeando, ele fala, cara, você nunca fez isso. Você nem sabe o que a gente está falando. Você empinava ir com um ventilador no apartamento. Então, é fundamental que você entenda onde você está inserido para que você se concorde dessa forma. Eu estou usando gírias aqui, cara, não sei o quê, porque eu estou entre amigos. Mas não é a fala adequada se eu estivesse aqui frente a 2 advogados discutindo uma situação de litígio. Então, essa percepção de como vou me comportar, de que roupa eu vou vestir, que tom de voz eu vou utilizar, faz toda a diferença dentro de uma mediação. E muitas vezes é ignorado. Tá? Eu falo por experiência própria. No passado, quando eu trabalhei numa cimenteira, eu era estimulado a trabalhar sempre de blazer, alinhado, para visitar obras.
E daí eu ia nas obras, ia conversar com o engenheiro ficava desconfortável. O que a gente faz? Vamos usar, não precisa andar de bermuzão e camisa florida. Mas camisa manga longa, tá muito quente, da camisa, calçadinhos, uma boutique, para que ele olhe para você e fale, ele sabe as coisas que eu estou tendo. Essa conexão é fundamental. É a imagem que você passa que é muito semelhante a dele. Exatamente. Nós fizemos uma entrevista com um piloto que a gente patrocina, e a primeira coisa que eu combinei com o Matheus, esse a gente não pode vir de blazer. Esse a gente tem que vir de camisa polo, mais à vontade. Por quê? Porque é o público, ele é um piloto de qualquer categoria, não anda de gravata, nem de paletó, nem de blazer, no seu cotidiano. E eu não tô aqui falando mal e nem bem, é uma realidade. Eles andam normalmente normal, o caráter mais esportivo, ou uma camisa da marca que ele corre, dos seus patrocinadores, com um boné dos seus patrocinadores, e foi exatamente como ele veio. Porque a gente já entendeu a linguagem, é uma linguagem isso. Então, a modo como você se veste, como você se comporta, é a linguagem que você está passando e aí cria a conexão. É disso que nós estamos falando. Exatamente. É a ideia de você já conversar com a pessoa antes dela começar a conversar com você. Ela já sabe, você já conversou, você já deu a entrada, seu cartão visita. É exatamente isso. E com certeza para entrar em uma reunião de algum problema, isso daí vai tranquilizar muito mais do que você chegar com alguma imagem de agressividade para a pessoa. Exato. Né? Hoje, por exemplo, eu estava na perícia e estava dessa forma. Não é a forma adequada. Embora tivesse a área jurídica da outra parte, eu fiz algumas colocações. Doutor. Eu falei, não sou doutor não, sou engenheiro mesmo, peão. Eu tô assim porque eu tenho outros compromissos daqui 1 hora e pouco. Então tá bom. Mas a hora que eu coloquei isso, os assistentes técnicos que durante 1 hora ficaram me olhando, conversando e mal conversavam comigo, me trouxeram, opa, você é da turma. Você tá junto, você sabe o que é amassar barro, você sabe o quanto é difícil fazer uma obra. Perfeito. Você falou uma coisa bem bonita aí sobre o seu prefácio. Que você teve uma generosidade do Paulo, né? Do Dr. Paulo Heleno. Como que o prefácio aconteceu? E o que ele te disse depois de ler o original? 2 perguntas diretas. O prefácio foi um sonho. Era um sonho fazer um trabalho junto com o Paulo. Ainda não escrevemos um livro juntos. Mas eu queria ter a percepção do Paulo registrada no livro. Até então, nos outros livros anteriores, o primeiro livro, eu peguei uma pessoa importantíssima para a minha carreira, então, uma pessoa chamada Jorge Baião, que foi meu primeiro chefe dentro do concreto. Hoje trabalha na Crisol Sangoban. Mas na Polimites ele foi meu primeiro chefe. Então eu falei, eu quero ele. O segundo livro eu trouxe uma tecnologia que eu amo e que também é importante para mim, inclusive para fazer com que eu continue onde eu estou. Porque ela falou, Jean muda de empresa igual muda de roupa, isso é só dar um vale-refeição a mais que ele vai. E daí eu percebi que realmente eu vinha fazendo isso e não construía na história. Daí foi quando eu optei, além da minha empresa de consultoria na área de mediação, eu optei em firmar parceria com o Grupo Base, com a Concrebase, onde eu estou há 4 anos e meio já. Então, a Lídia está no meu segundo prefácio. O terceiro eu chamei a minha grande inspiração. Meu pai já é falecido há muito tempo, então meu tio, que é meu padrinho, que tem uma construtora bastante grande no estado do Paraná, pedi que ele fizesse o prefácio. Porque também foi uma pessoa importante também. E o Paulo foi a minha referência a vida toda. Eu vim morar em São Paulo, aceitei o convite do Grupo Base. Um dos motivos foi a chance de um dia chegar e chamar o professor Dr. Paulo Heleno de amigo. Esse era o objetivo. Então, quando eu apresentei o convite para o Paulo, ele aceitou e bate pronto. Para mim foi o presente, foi a consolidação de um sonho. E é você pelo teu ídolo falando, olha, leiam. E daí, respondendo já a sua segunda pergunta, ele falou, já a sua obra é a primeira que vai nessa linha. É um livro, assim, com quase todos aqui, vai numa linha inédita e essencial para o momento que estamos atravessando.
como eu falei, esqueceu-se um pouco de se fazer engenharia e aprendeu-se a fazer processos. E é onde a gente tem que mudar um pouco, trazer a discussão novamente. É um problema técnico, vamos discutir tecnicamente, com respeito e com empatia entre as partes. Falando um pouco agora sobre o livro, se disse que você escreveu um pouco com olhar jurista, para poder... Jurídico ou jurista? Jurídico. Jurídico. E para o engenheiro. Você chega a explicar o que é relação ao cimento no livro? Como é que você faz em relação a essa contextualização sobre esses pontos tão importantes que a gente sabe que dá tanto problema em obra? Vamos lá. Não, eu não entro nas questões técnicas, senão o livro teria 300, 400 páginas. E já é grande em comparação aos outros. É bem mais extenso, porque falar de problema é sempre muito mais longo. Não é à toa que eu vou fazer uma palestra amanhã, que é a primeira palestra na minha vida que eu vou fazer com um único slide, que é o slide de carro. Porque eu falei, para falar de problema eu não preciso de slide nem de regras. É só abrir o coração e começar a passar para as pessoas. Sim. Porque é amador que todos sentam. O livro, ele traz, na verdade, assim, vamos pegar o exemplo do AC. A pessoa não atendeu ao AC mínimo de norma para a classe de agressividade. E em algum momento ela descobre isso. A concreteira me forneceu um concreto que não atende aos requisitos de norma. Não estou falando de concreteiras brasileiras, isso é muito comum. Europa e América do Norte. Brasil, isso não acontece. E consumos abaixo da norma. Não. Certeza. Por isso, deixar claro isso, a gente está falando de outros continentes. Mas... primeiro ponto, qual é a reclamação? A reclamação refere-se à durabilidade da estrutura pelo descumprimento da norma. Qual é a pauta subjetiva? A estrutura do livro, nos casos, é sempre essa. Qual é a pauta subjetiva? Sentimento de enganação, ter sido passado para trás, desconfiança, quebra de confiança. Aí estão as pautas subjetivas. Qual que é a pauta objetiva? O consumo de cimento que aparentemente é inadequado para a classe de agressividade. Próxima etapa, como que eu vou fazer para tratar isso? Pauta subjetiva, você vai tratar com a pessoa. E os chineses falam que um vaso quebrado, você nunca mais vai recuperá-lo. Sempre vai ter esse cicatriz. E isso vai permanecer. Mas, você vai tratar a pauta subjetiva e a pauta técnica, a objetiva. Qual que é a solução? Na impermeabilização, uma proteção superficial, vamos fazer. E daí, na última parte, vamos entrar na discussão. Você quer realmente ir para a briga, Matheus? Então, você precisa ter esses documentos. Concreteira, você quer ir para a briga contra o Matheus? Você precisa ter esses documentos, o roteiro. Então, ele começa com qual é o problema, alta subjetiva, alta objetiva, alguns potenciais tratamentos ou soluções, e aí você ainda assim quer brigar, então se prepare todos esses relatórios aqui, porque senão você vai perder na justiça. Você tem um script, um roteiro. Se for para briga, você tem que ter tudo isso em mãos para poder ter uma boa ou uma briga, depende do lado. E é importante isso, sabe, Vinícius, porque eu estou há 15 anos trabalhando do lado de departamentos jurídicos. E você, durante um tempo, fez a mesma coisa. E você acha que vai concordar comigo que defender reclamações, saque, é muito fácil, porque muitas vezes são pedidos com base no sentimento, não é pautado em questões técnicas. Ou é porque é mal escrito, porque quem escreveu não tem obrigação de escrever bem, é um advogado, ele não conhece a área técnica. Ou porque a pessoa, no momento de ira, falou que entra com o processo porque ele fez isso. E aí tem aquela demanda toda torta, que, para quem está do outro lado, é muito fácil. Perfeito. É isso. O livro é isso. Então, se você quer brigar, bota o bolo no chão e vê se você tem tudo isso daqui. É um manual, então. É um manual. Você escreveu um manual. Para que a gente não chegue Já que você quer a briga, antes da briga, lê esse manual. Veja se você está apto a entrar numa briga. Até tirou uma parte embaixo da página que eu tirei. A minha esposa colocou, falou, olha, eu acho arriscado. E conversando com um professor da faculdade de Direito, ele falou, eu também acho.
Eu tinha colocado o nível de risco de você perder a causa. Porque o cara pode usar teu livro em alguma tese. Porque daí o que acontece? O juiz, meu amigo, cada um tem a sua cabeça. Eu não tenho como prever a cabeça de um juiz. Então seria nossa ação, né? poderiam te chamar de leviano, apontando níveis de risco, porque no processo é mais do que só juntar documentos. Da forma como você está colocando aqui, que a pergunta que o Marcos te fez foi uma pergunta muito técnica, assim, e você discorreu no começo do livro, que você faz um briefing apenas para que o leigo, como um jurídico é leigo. Exato. Para nós da engenharia, ele é leigo. Então você tem que fazer um briefing para dizer a historinha do concreto e tal, mas você não vai entrar no detalhe, porque esse detalhe não interessa, talvez, a pessoa que vai olhar o processo, mas ela precisa entender. Então, tudo que a gente falar aqui sobre relação ao nascimento, ou sobre adição de água, se o caminhão quebrou, se o caminhão atrasou, você não detalha isso no livro. Não. Até porque você tem outros livros que a sequência já fala disso. Exatamente. Perfeito. Então, se tiver alguma dúvida, você remete aos teus outros livros. O primeiro, segundo e terceiro livro trazem as respostas para essa situação, por exemplo. Interessantíssimo. Perfeito, entendeu? Porque aqui esse nosso bate-papo, ele sai muito daquilo que a gente normalmente conversa no nosso dia a dia, que é a base técnica, que é aquele que a gente tem um domínio, que a gente acabou de falar, e a gente vai para um campo que o técnico não tem domínio, mas que passa por outras relações. As relações pessoais, né? A forma de se posicionar, a forma da vestimenta, como falar, a sua postura. Então, são fatores que há muitos anos nunca ninguém trabalhou isso. Exato. Entrou no tema, né? Isso vem acontecendo nos últimos tempos, acho que em várias áreas. A forma que você se posiciona é a forma como você vai criar conexão. Perfeito. E como você vai ter facilidade ou dificuldade para resolver um problema, seja ele de ordem técnica, ordem jurídica ou qualquer que for. Até um problema dentro de casa. Se você não souber se posicionar, você vai ter problema. Exatamente. Ou seja, na verdade, o que a gente está discutindo aqui, a gente sai um pouco da parte técnica, entre aspas, óbvio, mas entra muito mais nesse seu manual de como a gente deve se comportar mediante algum problema na área de engenharia. Perfeito. É exatamente isso. É exatamente isso que a gente está falando. E é a questão comportamental que leva a processos de milhões. E olhando para esse ponto de você não ter colocado muito a fundo sobre, por exemplo, questões técnicas em relação a água, a cimento, a britas, eu acho que cria mais valor ainda aos outros livros. Eu acho que foi muita boa ideia e eu acho que se alguém que está escutando aí quer falar muito sobre concreto, sobre concreteiras e não ter esses livros na gaveta, na gaveta não, né? Na biblioteca, eu acho que está perdendo tempo, com certeza. Exato. Do que a gente está falando aqui, o que a gente tinha montado um pouco de roteiro para a gente conversar, a gente estava parando uma série de coisas que a gente poderia te perguntar. Né? Porque a gente tem uma parte muito de cunho técnico. Porque a gente conhece o Jean. Mediação de problemas, a gente acha que vai ter alguma coisa ali específica tecnicamente. Então, para a gente não perder tempo com a pergunta técnica que não vai rolar, né, o que a gente... Exatamente. O que você pode falar desse primeiro capítulo? Não no primeiro capítulo, mas você separou ele em blocos. Né? Você disse que você tem o bloco contratos, depois você vem para o bloco de operação, depois o bloco de técnico e um bloco de faturamento e cobranças adicionais. O que você podia falar assim, briefzinho, sobre cada um desses blocos? Como que você podia falar? Contratos. A gente sabe que contrato é muito difícil realmente, né, Geraldo? Mesmo para a gente que é técnico, a gente tem acesso a isso, até porque dentro do contrato também vem as especificações técnicas, das quais, aquela que você comentou há pouco, do sentimento do outro lado ter sido enganado. Exato. E se isso está em contrato, alguém leu. E alguém deve cumprir. Porque se assinou, você está assumindo essa responsabilidade. Fala um pouco disso. Vamos lá, contrato. Primeiro, que algumas concreteiras optam por nem assinar contratos. E aí é uma questão muito ampla dentro do direito, não estou falando como jurista,
Não, eu não sou operador do direito, mas como estudante da área. A partir do momento que você deixa tudo em aberto, tudo vale. A história de se não é proibido, é permitido. E daí cada um tem a sua interpretação. Um ponto que sempre aparece em contratos e é extremamente passível de discussão é a questão de normas. Tem muitos contratos que chegam concreteira, você atende às normas 7212, 6118, 12655, 5738, 5739, que apareceram recentemente para mim até. Eles falam assim, atendo. A partir daquele momento, e daí o Mário, da ABNT vai ficar bravo comigo, mas analisando juridicamente, as normas técnicas, elas não têm força de lei até citadas em contrato. Ela dá respaldo para que se analise uma situação. Um prédio caiu. Atendia às normas? Não. Então, tecnicamente ele está errado. Certo. Mas não existe processo contra uma concreteira ou contra uma obra do não atendimento a uma norma, salvo que ele tenha gerado a patologia e esteja previsto em contrato. Ou seja, vou te atrapalhar. Se eu tenho uma concreteira e nem contrato eu assino, fica subentendido. Fica subentendido, então, que se não atendeu, eu atendi. Exatamente. Mais ou menos isso. Exatamente isso. Fica assim, eu não sabia que... Eu não sabia que eu tinha que atender. É uma questão estranha, estranho, mas claro. algumas concreteiras do mercado usam dessa forma. E o livro é feito para um mercado amplo. Você não estabeleceu que eu tinha que respeitar a 7212 e a 12655, ou a 6118, falei para as agressividades. Mas como assim? O mínimo é um documento técnico. Sim, a boa engenharia fala que eu devo seguir o documento. Mas se nós não estabelecemos, vale o que nós definimos. Por exemplo, se eu chegar e falar, olha, o concreto custa R$1.000 para te atender na classe de agressividade que você quer, se for atender a norma. E tenho esse produto de prateleira que custa R$300. Nós estamos falando o seguinte, eu te vender um FCK30 ou você comprar uma C05 com durabilidade para 100 anos, com resistência a sulfatos, que proteja a minha armadura, que custa R$1.000. É isso que nós estamos falando. É exatamente isso. Que às vezes não está no contrato. Não está no contrato. E daí o que acontece? A pessoa fala, eu comprei 30, pensando no 30 que vai essa sanção. Mas a concreteira fala, não, meu 30 eu te entreguei de prateleira. Então, isso é muito importante. É um traço otimizado. A gente está provocando você, porque isso acontece muito. Né? Isso mesmo. Isso é o que mais acontece. E às vezes o concreteiro que perde um projeto e vai olhar por que perdeu, as diferenças de financeiras são exorbitantes e a gente tem certeza que não vai ser atendido aquilo que está especificado. Exatamente. E aí começam os conflitos quando não atende o FCK3. Eu já vi mercados, Vinícius, nem estou falando de São Paulo, eu já vi mercados que falavam assim, módulo não se preocupe, porque ninguém ensaia. A pessoa vai ensaiar a FCK. E daí, se não tem contato numa situação dessa, e a pessoa pediu apenas o 30 e mencionou uma potencial preocupação de módulo, se não está registrado, acabou. É isso. Então quem fica protegido no final é a concreteira? Na verdade, quem fica protegido no final, sim. Vai entrar em litígio. Vai dar litígio. Isso vai arrastar na justiça. Entendi. Porque você não tem um contrato, mas ele te forneceu um concreto e você assinou a nota que recebeu, aí vai me incomodar. Eu não sei se eu estou falando alguma bobagem, mas se você não me exige o contrato, mas eu te entrego uma nota fiscal que consta FCK 30, que é o que você pediu, mas não consta aquilo que ele deveria constar, mas ele aceita e assina, se eu errei, você foi lá e assinou embaixo. Então, ou seja, nós em comum acordo concluímos que o que eu estou te entregando está te atendendo. Aí vai entrar uma série de outras coisas depois, que é o que você explica no livro. Como não chegar nesse ponto, né? Então, assim, começa pelo contrato. O contrato Redige o contrato. Exige as normas que sejam cumpridas. Perfeito. Porque uma coisa que você falou já, e aí apareceu aqui uma coisa que eu gostaria de jogar na mesa, que é pegadinha. Manda lá.
Atendimento da norma 12655, 7212, 75, todas as normas. Você atende? Eu atendo. Qual item? Ela inteira? Perfeito. Ou você necessita de algum item? Porque a norma inteira, às vezes, nem tudo é preconizante aquilo que você está comprando. Correto. Então, na minha visão, como técnico, e agora aprendendo com você, o que você já falou, eu já peguei aqui. Quando eu receber um contrato desse, eu quero saber em quais itens você tem necessidade que ela seja cumprida. Eu tô certo no que eu tô falando? É isso mesmo. É isso? É isso mesmo. É muito amplo. Então, a partir de uma... Por exemplo, Por isso você falou que ele vai ficar um pouco chateado com o que você está falando, porque você abrange ela de forma genérica. Exato. E é um perigo. Daí você pega... você atende a classe de agressividade? Atende. Daí você vai lá, beleza, né? Depois de um tempo fornecendo... mas se sua obra é industrial aqui tinha que ser classe 3. Você está fazendo com consumo e aceita a classe 3. Não, eu fiz classe 1. Você me perguntou se eu atendi a classe de agressividade. Eu atendo. Vamos. Se a tua obra está inserida em uma outra região, você deveria ter me alertado. É clássico isso numa discussão entre concreteira e construtora para discutir consumo de cimento. E é defensável. Eu já fui contratado para fazer uma defesa dessa para provar que uma grande cidade de 700 mil habitantes, onde estava o prédio, caracterizava-se classe 1. E consegui provar. O estudo da universidade daquela região foi feito por um trabalho que eu falei, olha, o índice de contaminação do ar, comparado com o que é definido para áreas de campo, aqui na área rural é muito inferior. É mais rural. É muito mais puro ar do que urbano. Exato. E o juiz aceitou. Essa conversa que a gente está tendo aqui agora volta literalmente para a reflexão que a gente falou no começo do episódio. Exatamente, a reflexão. O que não tiver escrito, fique em aberto. Fique em aberto. Exato. E o que é importante nesse bate-papo aqui nosso é para que haja uma provocação em você de entender que contrato é importantíssimo, mas não é qualquer contrato. A gente precisa estar alicerçado com exatamente a necessidade do cliente. E quando o cliente não se posicionar, quem está vendendo, eu vejo que quem vende, quem presta o serviço, que é a concreteira, ela tem que cobrar isso. Você vai falar assim a ela, você tá querendo ser melhor que o rei, mais realista que o rei. Eu acho que se fosse dar uns 20 anos atrás, talvez até esse linguajar funcionasse. Mas hoje, a gente acabou de falar aqui no começo, que o Paulo Helene falou do seu livro. O momento atual que nós estamos passando, o seu livro cai no perfeito momento. E por quê? Porque ninguém olha isso. Nós, se fosse 20 anos atrás, a gente até poderia ter esse tipo de jargão, e ele existiu por muito tempo. Mas hoje não. Perfeito. A porta de entrada é o contrato. Então, assim, quando a gente começa a falar que a porta de entrada é venda, mas sem contrato, meu amigo, a venda caduca. O contrato é a formalização de todas as promessas. Isso. Se a gente pegasse o que o padre fala no casamento, e a Igreja Católica, e peço licença para os demais que têm outras crenças, juntos na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Se estivesse escrito, muito do que acontece hoje em litígios entre casais não aconteceria. Porque a cerimônia de casamento, belíssima, tem toda uma questão filosófica, mas é um firmamento a um contrato feito no cartório e feito frente a um cerimonial. E se você colocasse que você tem que honrar aquilo, muitas pessoas pensariam, se eu não honrar, quais são as consequências? É isso. Mas como só está falado, não tem registro. Então, o registro é a reflexão que a gente trouxe para cá. Muito você fala no registro, se perde no meio do caminho. Exatamente. Eu acho que... Ótimo bloco. Que a entrada é o livro, né? A divisão que você fez do seu livro. Contratos, e aí depois a gente vai para operação. Você ia falar? Sim. A minha pergunta é, contextualizando um pouco mais sobre o livro, você traz cases verdadeiros, sua situação com
obras você traz assim também no livro? Eu tenho situações reais que eu vivenciei mais de uma vez, porque não adianta eu tratar aqui também as coisas atuais. Aquelas que são recorrentes, eu trouxe para o livro, mas sem citar nomes. Citar nomes. Uma confidencialidade sobre isso. Exato, a gente tem que tomar cuidado com relação à imagem das outras companhias. Eu tomo cuidado de não falar nem a região para acontecer tal situação, porque a pessoa começa a região, se eu falar a minha região, a pessoa acha a empresa que eu estava trabalhando. E aí começa a ficar muito difícil. Eu tô cheio de vontade para ler esse livro, viu? Pois é, então a gente sai do contrato e vai para operação. Na operação, um briefing. Senão a gente vai fazer seu livro inteiro aqui. Eu adoraria, mas você tem que lançar seu livro hoje. Exatamente. A operação é o dia a dia. E o dia a dia também é muito maltratado. Aí entra um ponto que é problema de comunicação. Você fez um contrato, o contrato está perfeito. Mas o dia a dia não é regido pelo contrato. Você tem as nuances, você tem a central que quebra, a obra que tem um problema de entrega de armadura, falta gente porque ontem foi carnaval. Então, essa comunicação deve ser muito bem abordada. Sim. É fundamental que você tenha, olha, eu não vou conseguir te atender no horário, mas eu vou te atender daqui 3 horas. Ou eu não vou conseguir te atender hoje porque quebrou a minha central. Por caso contrário, eu não faça isso, tem que ser a verdade. A pessoa vai se sentir, vai falar, cara, ele não me valoriza. Ele foi atender o Zezinho na esquina e não trouxe para mim. De novo o sentimento. De novo é o sentimento. De novo é o sentimento que você causa. Qual é a sua dor? A minha dor é de você não falar a verdade para mim. Exato. Porque assim, a gente conhece muita gente, né, Jean? Você conhece, eu conheço, o Matheus também conhece. E a gente encontra com muitos amigos que são donos de construtora. E aí sempre eu pergunto, e aí, como é que tá? Ah, rapaz, tá tudo bem, menos o concreto. Esse não chega no horário, não consigo programar bomba e tal. É o sentimento. É o sentimento. Um sentimento de abandono. Isso é ruim porque me parece que é uma coisa de mercado, mano. Então, eu falo, Vinícius, que a gente maltratou muito a imagem. É isso, a imagem ficou uma rusga que, para quebrar isso, acho que vai demorar um tempo. Eu, quando era balanceiro, nossa, eu tinha um repertório de desculpas justificativas Injustificáveis. ou verdades que não aconteceram enorme. Meus caminhões, quase todos estavam no borracheiro o dia inteiro, porque quem me ligava, onde está o caminhão? Está no borracheiro. Hoje, com aplicativos, em muitas empresas, você consegue rastrear. E isso está mudando um pouco a imagem. Então, aquele concreteiro da velha guarda, hoje não sobreviveria às mentiras. Muito bom você falar isso. Só que o reflexo daquele costume do passado está até hoje. Porque a história do vaso, você pode colar, mas as marcas continuam. Os donos de construtoras sofreram com a concreteira de 20 anos atrás. Bom esse tema na operação. Quando você fala do aplicativo, aí você matou a minha pergunta. Porque é uma forma do que o cara hoje que está fazendo de quebrar essa cicatriz e falar, ó, eu sou uma empresa mais séria. Exato. Eu tenho um aplicativo que você tem acesso, você não precisa me ligar para saber onde está o meu caminhão. Perfeito. Você entra nele e vê onde ele está. Você vai me ligar para saber por que ele não saiu daí ainda. Exatamente. Porque eu estou vendo que você tem equipamento, mas não está vindo para mim. O que está acontecendo? Porque ele só vai visualizar as notas dele, né? Exato. Isso. Não visualiza tudo. Não. Ele visualiza aquilo que emitiu a nota que é para ele. Ele consegue ver. Cara, vocês estão há 2 horas sem emitir nota para mim. Ninguém me liga, ninguém não. Aí tudo bem. Mas é uma forma já de trazer essa dor ser menor. Exato. Né? É uma resposta da minha pergunta, é um aplicativo. Até para os concreteiros não ficarem bravos, eu sou concreteiro, me identifico dessa forma antes de escrever. Eu sou um concreteiro que escreve. Para a concreteira também é muito difícil essa questão da comunicação. Porque a pessoa liga lá e programa, eu quero um caminhão a cada meia hora. E está com uma equipe que descarrega o caminhão em 10 minutos. Fatalmente, se a concreteira atender da forma que foi programado, vai criar janelas. E ao final do dia, muitos engenheiros de obra vão chegar e falar, não, a culpa não é minha, a concreteira que me atendeu mal. Por isso que eu fui até às 8 da noite.
Mas, na verdade, ele solicitou intervalos que são incoerentes com o que ele aplica. São completamente divergentes. Ou, mas não a cada 10 minutos, ele vai escrever em 40 milhões, e o cara não descarrega. E daí ele manda a conta para a compreteira. E aí entra o último tema do seu bloco, que são os adicionais. Nós vamos chegar lá. Diante do que você está falando, o aplicativo, eu entendo que há uma inteligência por trás dele. Porque se você faz isso com uma completagem, na próxima hora que eu programar concreto com você, você vai, você não faz isso que você está me pedindo. O seu histórico é outro. Exatamente. Então você vai educar o cliente. Então aqui, você está dizendo que, e eu sei que a Concrebase tem um aplicativo, e eu sei que vocês atuam dessa forma. Exato. Né? E eu não estou falando nada que estamos inventando a roda. É tecnologia. Perfeito. Eu acho que todas têm a mesma objetivo. Tem uns que investem mais e outros não querem investir. A Concrebase eu sei que investe, porque eu conheço. E eu sei que isso muda o cenário, inclusive de preço de concreto. Sim. Porque quem paga para a Concrebase paga um pouco mais, porque sabe que vai ter mais na entrega. Ou eu estou errado? Exatamente isso. Eu tenho que usar você como uma referência aqui. A proposta hoje, falando do Grupo Base, é exatamente entregar aquilo que as outras não vêm entregando, que é o que? Atendimento. Como eu falei, concreto é obrigação, Vinícius, você sabe disso. O meu FCK dá 30, tanto faz, a obrigação é um produto. Agora, qual que é o grande diferencial entre as concreteiras? É a transparência no que está acontecendo no momento da completagem e o atendimento. É o operação. Que é a operação. Perfeito. Se investe muito, se investe pesado na companhia, nessa linha de garantir que o atendimento ele esteja acima da média de mercado. Estamos perfeitos? Óbvio que não. Não, mas você está em busca do melhor, de melhoria contínua. E está aí dentro do seu livro. Sim. Pronto. Um manual. Perfeito, para mim tá. É a ideia de você ganhar o cliente com a qualidade. Não é com histórias qualquer, é com argumentos, dados e fatos. Exato. E tem uma sequência para você conseguir chegar lá. Da operação a gente vai para o técnico. E daí é o que a gente falou, né? Que a gente já falou aqui antes de começar o episódio. Que é a grande discussão, as pessoas deixam os problemas de lado. Vou quebrar uma pilar, ok, vai me custar 30 mil reais. A pessoa transforma esses 30 mil reais em uma briga dos rompecos e dos capuletos. E passa a se odiar e ninguém mais se conversar. O prejuízo está aí. Só que eu tenho uma ideia, nos últimos 10 anos, segundo o Jus Brasil, 139 mil processos envolvendo concreteiras e construtoras. 139 mil, um cenário de 550 mil construtoras no Brasil. Então, quando você olha o número, 139 mil litígios, é muito litígio. É muito. Falando disso, eu que tive muito tempo também em concreto, e eu me recordo muito bem que eu também atuava muito com o jurídico, porque o jurídico não tem o conhecimento. Exato. Eu, por muitas vezes, era o braço do jurídico. Perfeito. Por quê? Porque a gente evitava muito problema. Porque se o jurídico entrar sem o conhecimento, ele vai entrar e com força. E aí vem os argumentos que são derrubados. Exato. Que a gente falou no começo do episódio, quando você falou do que o livro trata. E aí me remete ao meu tempo de tecnologista, que todas as vezes que havia um problema, pequeno ou grande ou médio, nunca o jurídico ia na frente. Eu sempre ia antes e falava, jurídico, não é assim. Aconteceu isso, nós queremos isso. Esse contexto a gente tem que melhorar. Coloca o juridiquês, mas não deixe de colocar os argumentos e fatos técnicos, senão a gente vai perder o processo. E eu vou te falar, a nossa assertividade era 99,9% de ganho. Não perdia uma porque a gente estava extremamente calçado. Exato. Na sua aula você falou sobre isso. O seu manual a gente já usava. Entendeu? A gente já tinha um manual, cara. Então eu me lembro muito bem dessa época que a gente criou um procedimento que nenhum tecnologista no Brasil, que foi uma empresa que eu trabalhei grande, poderia fazer algum tipo de ação sem a autorização do diretor técnico. Ele deveria saber do contexto para que, junto com o jurídico, a gente formatasse um documento que juntos a gente teria
aquilo que você tirou do seu livro, qual é a chance de ganho? Nós vamos ganhar ou nós vamos perder? Se nós vamos perder, nós temos que trabalhar com sabedoria. A culpa é nossa e a culpa é nossa. Então não vamos lidar com argumentos que não são verdadeiros. Se nós erramos, cumpre o que tem que ser feito. Se nós acertamos, nós vamos até o fim e vamos provar que nós estamos certos. Se nós estamos errados, é a mesma coisa que um filho quando faz uma criação. Se ele vira para você, você está chamando ele fala, pai, desculpa. O que você vai falar para ele? Você vai continuar falando na orelha dele? Você não vai mais falar. Por quê? Ele entendeu. A mesma coisa é um processo. Ficou errado essa analogia, já? É exatamente. Se eu tô aqui brigando com o cara e falo assim, amigão, eu errei. Vamos fazer o seguinte, faz 3 orçamentos, vamos fechar com o menor preço, que seja de empresas confiadas, e vamos tocar para frente a porcaria. Cara, acabou o desgaste. Sabe quantas obras você vai fechar dessa construtora? Todas. Exato. Todas. Por quê? Porque eles sabem que ele está trabalhando. E é isso que eu vejo. E eu vejo que o que nós estamos falando, você pôs no livro, cara. Teve uma Cara, situação... que conversa boa essa, cara. Que conversa boa. Teve uma situação, né, ao longo da carreira, já são quase 30 anos, que eu peguei, assumi uma conta perto de R$2 milhões. E a construtora foi com 3 jurídicos para a reunião. Queria ouvir de vocês, qual que é a posição? Estamos errados, vamos pagar. Agora a gente vai participar da solução para que seja o menor custo possível. Passamos em engenharia. Perfeito. Pagamos essa conta de 2 milhões, veio uma conta de 3 mil reais da mesma obra. Já, tem esses 3 mil que foi de um dia lá, de um atraso, não sei o que, eu falei, não vou pagar. Pô, Jean, você pagou 2 milhões, você não vai pagar 3 mil? Eu falei, cara, eu pagaria mais 2 milhões, se for escrevido. Isso. Mas eu tenho aqui, tá muito claro que a falha não foi da companhia. A falha foi da obra. Eu não vou assumir custos que não sejam pertinentes à empresa que está me pagando. O que você está dizendo é o seguinte, não é porque eu paguei um que agora eu vou pagar todos. Exato. Eu estou pagando essa porque a responsabilidade... Exato. Aquilo que não é seu. E daí... E o fundamental é pedir desculpa. Sim. Na verdade, não é só falar, me desculpa, não, ó, erramos. Essa é um pedido de desculpa, erramos. Eu digo... Só queremos participar do processo. Perfeito. Sim. Porque nós temos como fazer melhorar esse curso. Exatamente. Nós temos entendimento para isso. Eu digo isso porque na aula que eu assisti sua, ele colocou um vídeo, eu não vou citar o nome do apresentador, nem o evento, mas ele colocou um vídeo. É um curso, né? Exatamente. Assistir e compra o curso do Jean. Exatamente. E compre o livro do Jean. Perfeito. Mas era a situação que uma obra dava problema na obra, era X reais para se pagar, a obra pagou a quantia que tinha que pagar para a pessoa, só que a pessoa continuou com a raiva dentro dela. Por quê? Porque ela não teve a sensação de fui atendido. Ele continua achando que foi enganado. Exatamente. E houve um problema. É o sentimento. Você trata o objetivo, você trata com dinheiro. A pauta objetiva, você chega lá, quanto que é para reforçar? 100 mil reais? Cobra 100 mil reais. Mas isso não resolve a pauta subjetiva. Não adianta você chegar a jogar dinheiro na mesa e achar que você está fazendo a melhor negociação. Você pode pagar tudo e sair de lá com uma empresa que não vai fazer novos negócios com aquela pessoa. Com certeza. Ela não saiu, mesmo com tudo atendido, ela não ficou satisfeita com a solução do desfecho final. Mesmo sendo resolvido. Por quê? Em algum momento, que é o que a gente falou aqui no começo do nosso bate-papo, não houve a empatia, ou a forma como foi começado essa discussão, não houve uma conexão. Perfeito. E aí, ou um dos lados não passou segurança ou tranquilidade para o outro lado, para que no final do processo todo mundo ficasse bem. E te falo que, para quem pagou, teve sentimento, mas eu paguei, o que ele quer mais? Ele queria exatamente o respeito. Ele queria o afago do... Nem cá, eu pequei, eu fiz uma grande besteira aqui contigo, entendo, e vamos trabalhar para que não ocorra novamente. Resolvemos essa e serei mais transparente, serei mais leal a você. Jean, eu vou somar com o que você está falando, das experiências que a gente tem. Se a gente ficar aqui falando dos problemas que a gente já resolveu. Na minha época de tecnologista, eu lembro que a gente trabalhava com uma construtora, que era uma cooperativa. E eles não tinham, assim, uma estrutura muito grande de engenheiros, mas tinham uma estrutura.
E assim, eram reclamações diárias, assim, insuportáveis, mas coisas que não eram procedentes. E aí geravam custos, e os custos também não eram procedentes. E aí eu comecei a fazer, como é que eu vou explicar isso para alguém? Eu não consigo, por exemplo, porque o comercial vem e me pressiona. Sim. O cliente não vai fechar mais obra comigo, porque a gente tem um problema disso, daquilo, e volumétrico, e não sei de qualidade. É aquela coisa que o volume, para mim, é mais complexo do que a existência. Sim. Porque a essência não deu, não saiu, não fez, resolve. O volume é o sentimento de estar sendo lesado. Exato. E a gente não trabalha para fazer isso. Mas há situações que ocorrem. A interpretação. E eu lembro, cara, como é que eu vou resolver isso? Cara, eu falei, eu preciso falar com quem resolve dentro dessa construtora. Eu vou marcar uma reunião com o diretor. Fui pro comercial com o diretor. Expliquei como que estava acontecendo e tal. E eu falei, olha, no final, eu falei, eu queria você não ficar chateado com o que eu vou te falar. Mas assim, a gente tem disponibilidade até para dar um treinamento pro seu time. Mas o pessoal é muito difícil de interpretar as coisas que a gente fala, que a gente escreve. E isso que está gerando entre nós é um desconforto porque as pessoas interpretam diferente daquilo que é a realidade. E todas as suas reclamações eu atendi a todas. E eu provei a todas que o errado eram vocês. E ainda assim vocês nos penalizam não fechando obra e nos delivery como imagem. O diretor, cara, ficou branco, tirei o papel, pediu desculpa, fez uma carta, pediu desculpa, cara. Nunca mais deixou de fechar a página. E a gente resolveu um problemão. Eu tô entrando dentro do seu livro sem ler aí, cara. Mas é exatamente Eu tô entrando dentro do seu livro sem ler o seu livro, cara. Só com esse bate-papo eu já peguei o seu livro, cara. Que delícia. Você tratou a pauta subjetiva. A questão, né? Você poderia ter pago todas as ocorrências. Eles contaram. Continuaria falando que você não entrega o volume que está na. Isso. E isso seria a obra toda, talvez uma segunda, uma terceira obra, e você seria o cara que, eu não, é o cara que não entrega o volume que eu estou contando. A partir do momento que você trata ao subjetivo e tira o sentimento de que fui lesado, você resolve. Impressionante. Seu livro tá demais, cara. Já vi ele, ó. Já tô aqui imaginando ele. Aí a gente vai pro, talvez o final do bloco. Seria a parte de adicionais. Essa é poder, cara. Então, essa daí... Mas ela é um resumo de tudo isso que a gente tá falando, né? Começa pelo contrato. Tá lá, né? Se tiver no contrato, você fez a tua tarefa de casa junto ao operacional. A cobrança do adicional é consequência. E volto a falar, nenhuma concreteira quer ganhar dinheiro com adicional. A preocupação da concreteira é que o mercado olhe que esse dinheiro é um dinheiro ao empregado. E ele começa a se organizar para que não ocorram adicionais. Porque o adicional não evita que eu cobrar do início da adicional, porque o caminhão está parado na obra dele. Mas não tira a dor do Matheus porque você recebeu o concreto no horário. E é por isso que você não atende o outro cliente, porque você não cumpriu com o programado. Então, é uma forma de educar, é eu tirar a mesada do filho quando faz alguma coisa errada. Nesse caso, a construtora está aportando dinheiro em algo que não tem nexo nenhum. É uma falha, muitas vezes, de comunicação. De um contrato feito previamente. Né? Então, é um mecanismo de defesa, mas também de otimização. Defesa para a concreteira, para ressarcir uma pequena parte do prejuízo. E fala que é pequena porque o Matheus ficou esperando não receber o concreto. Possivelmente não vai querer comprar. Um concorrente meu. Ou numa próxima negociação eu terei que fazer um preço pior porque o meu atendimento não é bom. Então é um mecanismo de defesa, mas também é uma trilha de educação, uma forma de educar o mercado. E daí, fora isso, tem a questão de não vou pagar o concreto que eu recebi porque eu tive problema. Também está nessa parte, nessa última parte, porque também é um grande equívoco que você faz. Hoje, Jean, a gente está na indústria, né? Hoje eu não estou na prestação. Hoje o Maxi está na indústria e a FVF é um caminho educativo que a gente usa como educação. E hoje a gente por muitos anos nunca teve problema de inadimplência, mas esse é um ano atípico, né? Sim. 2026 é só um ano atípico e hoje, esse ano é um ano que a gente tem tido muita inadimplência. E as inadimplências, elas ocorrem
Na maioria das vezes porque não há um diálogo. Perfeito. Porque você pode passar um problema, desde que você explique para mim. E a gente pode negociar uma forma de conduzir isso da melhor forma possível. Que não te onere, mas que também não me onere. Ou seja, ambos precisam estar alinhados. E todas as vezes que a gente não consegue ter um diálogo com o outro lado, a gente tem que acionar o jurídico com mais truculência. Não sei se esse é o termo, truculência, mas com um pouquinho mais de austeridade. Por quê? Você não tem uma resposta de delay, você não tem uma resposta de uma ligação, ele não te responde. Passam dias e é como se nada tivesse acontecido. Você entregou o produto, usou o produto, mas não te pagou. Você pode estar passando um problema e pode dividir comigo. Eu tenho um problema, podemos negociar? Óbvio. Óbvio que podemos negociar. O que não pode ficar parado. É tudo isso uma mediação. Exato. E você tem hoje as pessoas usando exatamente a falta de comunicação e todos os mecanismos jurídicos para você trabalhar. Eu tenho um problema que me custaria esse Black Amigo. Você tem uma medição de 1,5 milhão. Não faz sentido isso. E a pessoa não, enquanto não resolveu o problema. É tipo um castigo. Exatamente. E dentro do meio jurídico e dentro do meio corporativo não existe castigos. Não tem fundamentação nenhuma. E daí você leva, às vezes, 6 meses, 1 ano para conseguir receber, nem que fique retido, aquele valor de não 50, 80, 100 mil, para que seja tratada aquela situação, mas o resto seja pago. Mas a gente vê que não acontece. Jean, E nos finais? o que a gente abordou aqui é fruto do que a gente está abrindo aqui para ter um papo com você. A gente esqueceu de falar alguma coisa do seu livro que você gostaria de falar? É óbvio que você não dá para a gente falar detalhadamente e tal. Eu tenho certeza que você vai passar por vários podcasts depois de hoje, não tenha dúvida. E em todos você vai ter uma colocação diferente uma da outra. Mas há algo que a gente não entrou em abordar que você acha que é relevante de passar para quem está nos assistindo? Não, foi bastante completo. O que eu entendo, o que eu gostaria de deixar de mensagem até, não sei se já é esse movimento, mas, pessoal, vamos construir pontes, parar de erguer muros. Perfeito. Esse livro não é isso. Né? Vamos criar, existe uma barreira, vamos criar um caminho para superar essa barreira, mas não criar novas barreiras. Perfeito. O livro tem essa preocupação, a minha preocupação no mercado hoje é essa. A minha empresa de consultoria nessa área de mediação e negociação em conflitos, envolvendo as duas partes, ela tem esse foco, que é de pegar e trazer para a mesa e falar, pessoal, vamos fazer o seguinte, primeiro vamos limpar esse coração, depois a gente vai tratar do técnico. O técnico é fácil, mas primeiro a gente precisa se olhar e se respeitar. Perfeito. E ouvir. A grande questão hoje, os litigios é muito por não ouvir a outra parte. Você passar para a gente onde é que a gente encontra o teu livro? Como faz para comprar? Como faz para comprar? Como que faz para te encontrar? Eu sei que muita gente te conhece, mas vai que chegue alguém que ainda não te conhece. Né? É sempre bom a gente falar de onde vem, te encontrar, suas redes sociais. Onde que as pessoas podem te encontrar? Jean, fala para o pessoal. Vamos lá. Hoje tem um site chamado concretossemdúvidas.com.br, que é onde você consegue ter acesso aos cursos. Teremos mais 6 cursos até o final do ano. Tivemos o de mediação e temos outros todos focados no concreteiro. A ideia é começar a formar concreteiros. A gente já tinha falado no passado sobre isso. Nós estamos nessa batalha aí. E então, tudo é técnicas de venda para concreteiro, gestão de centrais de concreto, dosagem de concreto para concreteiros, que fogem um pouco na academia, são outros focos. A rentabilidade passa a ser um resultado esperado tanto quanto a resistência. E é importante se discutir isso. Então, nesse site você tem acesso também aos livros e compra o livro pelo site. Que legal. concretossemdúvidas.com.br. Toda semana eu publico artigos, crônicas,
pensamentos no LinkedIn, Jean Marcelo Fernandes Souto. É a rede que eu mais atuo. Mas tem também no Instagram, @concreto sem dúvidas, que é o canal direto do livro, que daí quem administra é a minha esposa. Ela faz um belo trabalho, a Cíntia. Mas são os canais que vocês tentam contar. Eu estou em São Paulo. E sempre um prazer. Quem tiver dúvida, quem quiser entrar em contato, tô com a aberta a esclarecer, a conversar, conhecer pessoas. É isso aí. Eu vou dar um acréscimo. A pessoa que está assistindo esse vídeo, ele está assistindo no dia 26. No 26, o Jean vai estar ali, na Nova Quem. É, é quase em frente ao nosso estande. Exatamente. Então, aproveitando, quem for visitar o Jean, visitar a gente, assim, quem for visitar a gente, visite o Jean. Visite a Nova Quem, que é do nosso amigo Humberto Benini, que é um grande amigo meu também. Que ótimo. Somos todos muitos amigos. E na quinta-feira, dia 27, você vai estar na Topcon também, falando sobre o livro, também vendendo, assinando também. As vendas e assinaturas eu vou concentrar na Nova Quem, porque senão cada hora eu teria que mudar o layout num stand. A gente vai ficar com as vendas concentradas na Nova Quem. Porém, eu vou estar na Arena amanhã falando exatamente sobre o livro, às 14h30, na Arena 120 Ideias. Que por um acaso é na nossa frente. Exatamente. Daqui vocês vão poder assistir. Nós vamos poder assistir. Vamos gravar o Jean. De novo. E, Sem áudio. E daí eu já trago também casos. Vamos falar muito do que nós falamos aqui. Ótimo. Legal. Com algumas contextualizações. E no último dia de feira, na Topcon, eu tenho um painel, porque a gente falou várias coisas. E a última parte do livro é o quê? O que você tem de documentação? E a Topcon tem esse sistema fantástico, que vai desde a produção do concreto, rastreabilidade, toda a parte de gestão. Você está fazendo um link. E daí a gente chama toda a parte documental. Então, eu quero entrar com litígio, se você é cliente Topcon, você já tem uma vantagem. Não falo do grupo base no caso do software, porque embora seja do grupo, nós vendemos só fora do Brasil. Né, Luiz? Entendi. Ótimo. Que bom. Então, você está assistindo hoje, dia 26, e se tiver mais interesse em conhecer o Jean, venham conhecer ele na Concrete Show e aproveitem e assistam a palestra do Jean às 14h30 do dia 26. É isso aí. Pessoal, para a gente é uma alegria muito grande estar presente no dia do lançamento do livro do Jean. A gente profetizou isso há quase um ano atrás. Verdade. Foi? Foi uma das primeiras entrevistas que a gente fez no nosso canal. Eu queria aproveitar e dizer para vocês que nós estamos fazendo 1 ano de canal. Exatamente há 1 ano atrás, nós lançamos o FBF Cash aqui na Concrete Show. Legal. Então hoje nós estamos fazendo 12 meses de vida. Nós somos ainda um bebê de polo. Temos muito para crescer. Vocês precisam nos ajudar nesse crescimento, nos sugerindo pautas, nos sugerindo entrevistas. E seguimos nossos entrevistados, que é uma forma muito grande de gratificar aquele conteúdo que a gente está fazendo. Porque o que a gente traz aqui é conteúdo, né? A gente fala que a gente hoje é um canal de educação. E o que a gente fez aqui foi educação. Exato. Você está levando o seu conhecimento. E como eu sempre falo, ler um livro é conhecer a pessoa por dentro. Como eu já te conheço, já até sempre tem medo do seu livro. Esse bate-papo que a gente tem aqui. Então, isso para mim é fundamental. Queria agradecer a colaboração de todos, agradecer os nossos patrocinadores, que é a FPF, o Nassim, agradecer a presença do Jean. Mais uma vez, uma honra recebê-lo aqui. Você sabe que isso é de coração. E vamos aproveitar o dia da feira, não é isso? Exato. Te agradeço, Jean. Muito obrigado, cara. Vai ser um dia maravilhoso. Que Deus te abençoe, te traga paz e prosperidade. Amém. Obrigado, Jean. Matheus. E obrigado, Vinícius. Obrigado, Matheus. Nos vemos aqui amanhã, ou melhor, na próxima terça, às 6h57. Mas amanhã, excepcionalmente, às 6h57, vai ao ar essa gravação. Nos vemos na próxima terça-feira. Um grande abraço. Valeu, pessoal.